Boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Como foi a tarde de vocês? Tudo bem? Espero que tenham tido uma tarde muito abençoada, nesse final de semana de feriado, muita gente viajando, mas nós aqui para louvarmos e bendizermos o nome de Deus. Você se acha uma pessoa corajosa? Pouquinho? Muito? Bom, eu estou procurando dois funcionários, duas pessoas para ocuparem dois cargos muito importantes, mas precisam ser pessoas corajosas. A primeira delas vai trabalhar lá nos Emirados Árabes, limpando janelas de prédios. Um deles tem 888 metros de altura, quase 1 quilômetro. Um prédio de 163 andares, o Burj Khalifa. Para ganhar, sabe quanto? $500 por mês. Alguém teria coragem? Com essa crise, já vários levantaram a mão. Consegue se imaginar pendurado do lado de fora de um prédio a quase 1 quilômetro de altura? Precisa ser muito corajoso. Mas a segunda vaga que está em aberto é para pessoas que estejam dispostas a procurar minas terrestres, minas que estão há 10, 20 ou 30 anos enterradas e que não foram detectadas pelos robôs que já passaram por lá, mas não conseguiram encontrá-las. Um robô tem a chance de encontrar uma mina enterrada em 88% das vezes. Mas, para chegar aos 99%, é preciso um ser humano. E existem vagas abertas. Para ganhar um pouquinho mais, $750. Os interessados me procurem depois do culto. Mas existe uma lista na internet, existem algumas listas, mas essa que eu procurei é a lista dos 10 empregos mais perigosos do mundo. Limpador de janelas nas alturas ou quem procura minas terrestres. Existem outras profissões muito perigosas que envolvem coragem. E aqui no Brasil tem várias. Ser um policial aqui no Brasil é algo que envolve muita coragem. E talvez você seja também um profissional cuja coragem é muito exigida. Hoje falaremos sobre coragem, mas não a coragem para limpar janelas ou a coragem para achar uma mina escondida. Falaremos sobre a coragem de seguir a Jesus. Algo desafiador, muitas vezes perigoso. E eu diria que poucos homens e mulheres têm a coragem de realmente seguir a Jesus. Se eu perguntasse a você nessa noite, se você quer ir para o céu, como fiz pela manhã, todos diriam, sim, eu quero. Para ir para o céu, todo mundo tem coragem. Para ir para o céu, todo mundo está de coração aberto. Para ir para o céu, as pessoas não pensam duas vezes. Elas dizem, eu quero, eu estou disposto, conte comigo. Mas quando perguntamos quantos querem seguir a Jesus, aqui na terra, poucos levantam a mão. Sabe por quê? Porque seguir a Jesus, em alguns momentos, se torna algo perigoso.
Para seguir a Jesus, talvez você há de perder alguma coisa. Para seguir a Jesus, talvez você há de correr algum risco. Para seguir a Jesus, talvez você será obrigado a abrir mão de alguma coisa. Para seguir a Jesus, quem sabe, você terá que colocar a sua honra de lado. Sabe, essa honra pessoal que te faz não voltar para casa levando um desaforo, é essa honra que talvez você tenha que deixar de lado se quer de fato seguir a Jesus. Se você quer seguir a Jesus, talvez você terá que abrir mão de seus direitos. Direitos que você conquistou, quem sabe, ao tempo longo de uma carreira. O direito conquistado através do seu salário. A compra de alguma coisa que te faz sentir mais merecedor do que o outro que não conseguiu comprar. Seguir a Jesus é coisa para homens e mulheres extremamente corajosos. E se você tem essa coragem, o meu desafio hoje é que você siga Jesus sem qualquer tipo de dificuldade, sem qualquer tipo de detalhe, sem qualquer tipo de senão, que você siga Jesus de coração aberto e 100% envolvido com Ele. Vamos ao texto e vamos entender o que Jesus nos fala sobre segui-lo. Mateus 19, versos 27 a 30, é o texto que convido você a ler, e se você por um acaso for acessar esse texto na Bíblia online da YouVersion, procura lá eventos, clique e tem a mensagem já para você acompanhar. Mateus 19, 27 a 30. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Um texto difícil de entender. Primeiro, porque você tem aqui dois tipos de linguagem utilizadas por Jesus. Primeiro, uma linguagem literal. Quando o Senhor Jesus, falando com os seus discípulos, ele diz a respeito do seguir naquele contexto, o seguir acompanhar, o seguir deixar tudo e ir atrás de Jesus. Também uma linguagem figurada, quando Jesus fala de 12 tronos e de receber 100 vezes mais. Mas há um casamento entre as duas linguagens. Jesus está falando sobre homens e mulheres que têm coragem de segui-lo. Homens e mulheres corajosos o bastante para deixar qualquer impedimento de lado e simplesmente seguirem a Jesus. Jesus está falando para pessoas como você e eu, que, se quiserem segui-lo, precisarão mais do que uma tradição religiosa, precisarão mais do que uma emoção barata, precisarão mais do que boa vontade,
precisarão de coragem. Uma coragem tão grande que talvez estes ainda não a tenham encontrado. E talvez seja por esse motivo que as mãos levantadas para ir ao céu não são as mesmas que se levantam para seguir a Jesus aqui na terra. Olhando para o texto, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, Ele está conversando com os discípulos, agora sim, os 12, aqueles principais discípulos que andavam com o Senhor Jesus. Os 4 primeiros foram aqueles que começaram a seguir Jesus quando Jesus os encontrou ali na praia. Entre eles, Pedro. Pedro, que aqui no texto é um personagem de interlocução. O Senhor Jesus fala, Pedro também fala. E o que Pedro fala é digno do nosso destaque. Porque Pedro diz assim: nós deixamos tudo para seguir-te, mas o que será de nós? Pedro estava seguindo Jesus. Pedro começou a seguir a Jesus junto com a sua família, com seu irmão, quando Jesus passou pelo mar da Galileia. Pedro era possivelmente um dos discípulos mais desprendidos em seguir a Jesus, mas ele está preocupado. Ele diz: Jesus, eu comecei a seguir-te, nós 12 começamos a te seguir, mas o que será de nós, Jesus? O que vai acontecer conosco? Eu diria, irmãos, olhando para essa frase, que a impressão que me dá é que Pedro está perguntando: Jesus, será que vai valer a pena mesmo? Jesus, nós deixamos a nossa família, nós deixamos o nosso trabalho, nós deixamos tudo para te seguir, será que vai valer a pena? O que será de nós? Será que terminaremos bem esse período tão intenso te seguindo? Será que receberemos alguma vantagem material por te seguirmos? Será que nós ganharemos alguma coisa por te seguirmos? Pedro ilustra o nosso pensamento. Nós, como ele, também estamos preocupados. Será que vale a pena? O que vai ser de nós se continuarmos a seguir a Jesus? Será que lá no final da nossa vida olharemos para trás e diremos que valeu a pena seguir a Jesus? Quantos homens e mulheres, e talvez alguns aqui sentados, à semelhança de Pedro, estão preocupados se valerá ou não a pena seguir a Jesus. E não é para menos. Porque seguir a Jesus exige uma série de coisas de nós. Seguir a Jesus exige, por exemplo, uma mudança de vida. E mudar é muito difícil. É tão difícil que algumas pessoas erguem a sua mão dizendo: eu quero a salvação, mas nunca permitem que Jesus as transforme. Elas não querem mudar, porque têm medo que mudando hão de perder alguma vaidade pessoal, algum patrimônio pessoal, quem sabe um patrimônio intelectual, quem sabe uma honra já adquirida. Quantos homens e mulheres estão lá no seu íntimo, fazendo os cálculos, para concluir se vale ou não a pena seguir a Jesus?
para Pedro, apesar da interrogação, a pergunta não lhe fez voltar atrás. Ele está preocupado, mas ele não desistirá. Ele está fazendo os cálculos: será que eu vou ganhar alguma coisa ou vou perder? O que vai ser de nós, Jesus? Mas ele continua firme. Mas, queridos, outros, de maneira bem diferente de Pedro, chegaram à conclusão matemática, racional, de que não vale seguir a Jesus, não vale a pena segui-lo. É por isso que muitos começam a sua trajetória de fé, mas abandonam Jesus. Outros há que são até capazes de bater o ponto todo domingo participando de um culto, mas durante a semana não seguem a Jesus. Seus lábios não seguem a Jesus. Seus pensamentos não seguem a Jesus. Seu coração não segue a Jesus. O meio em que vivem é um meio tão corrupto que eles não conseguem seguir a Jesus ali. E preferem, para não perder alguma coisa, deixar de seguir a Jesus, do que preservar-se naquele meio, ou corajosamente abandoná-lo. Pedro seguiu em frente. Mas e você? Você que chegou à conclusão de que desde que aceitou a Jesus e começou a segui-lo, aparentemente você está perdendo coisas. Perdeu até alguns amigos. Sabe aqueles amigos de infância? Que quando descobriram que você era de Jesus e você dava provas de que era, eles começaram a se afastar. E alguns, de maneira jocosa e provocadora, disseram: você não é mais o mesmo. Agora que você não bebe mais como a gente, agora que você não faz isso, agora que não faz aquilo, não tem graça ser seu amigo. Alguns perderam amizades quando começaram a seguir a Jesus. Alguns perderam bons negócios. Sim. Pessoas que tinham os seus negócios baseados na injustiça, na opressão, na corrupção, na mentira. Essas pessoas começaram a seguir a Jesus e foram perdendo grandes negócios. Começaram a ganhar a metade do que ganhavam, 1/3 do que ganhavam, e hoje se perguntam: será que vale a pena seguir a Jesus? Alguns, cujo temperamento é muito forte, tiveram que perdoar os seus ofensores. Tiveram que engolir algumas afrontas. E chegaram à seguinte conclusão: será que vale a pena eu literalmente sair em desvantagem de uma briga por causa do Senhor Jesus? Se você é um desses, não está sozinho. Olha o que aconteceu antes da conversa entre Jesus e os discípulos. O mesmo capítulo, Mateus 19, um pouco para cima, o verso 20. No texto, aparece um personagem que desistiu de Jesus. Não temos seu nome, só sabemos que é um jovem. Aquele jovem foi desafiado a seguir a Jesus. Foi desafiado a deixar tudo e seguir a Jesus. Mas olha o que diz o texto: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele moço chegou à conclusão de que seguir a Jesus
não valeria a pena. E talvez você diga, mas também, Jesus pediu a riqueza daquele moço. Irmão, se Jesus, te conhecendo do jeito que Ele te conhece, te pedisse alguma coisa, talvez não seria dinheiro. Porque há pessoas nesse mundo que são capazes de doar tudo o que têm. O problema delas não é esse. Talvez o que Jesus pediria, e quem sabe, está a pedir a você, não seja nada material. Talvez seja algum outro tesouro que você tem. Algum outro tipo de valor que para você é tão importante quanto era o tesouro para aquele jovem. Aquele jovem fez os cálculos e chegou à conclusão: não vale a pena, eu vou ficar triste, mas não seguirei a Jesus. E quantos há, meus irmãos, tão tristes quanto aquele jovem? Pessoas que ouvem mensagens e saem tristes, mas nunca mudam de vida. Pessoas que leem a palavra de Deus e ficam tristes, mas nunca mudam de vida. Pessoas que são desafiadas e ficam muito tristes, mas nunca mudam de vida. Sabe por quê? Porque na prática para elas não vale a pena seguir a Jesus. Não vale. É por isso que não mudam. É por isso que não se entregam. É por isso que não abrem mão de nada. E talvez nessa hora, o Espírito Santo de Deus esteja colocando no seu coração exatamente esse tesouro que para você é mais importante do que o próprio Jesus. É tão importante que você é capaz de manter esse tesouro e perder o próprio Cristo. Parece ser algo tão longe de nós, mas eu diria que isso está tão perto. Há tantas pessoas neste mundo que, fazendo os cálculos relacionados aos valores da vida, concluíram: Jesus não vale a pena. A minha tradição familiar é mais importante do que Jesus. O meu modo de interpretar as coisas é mais importante do que Jesus. Amizades mais importantes do que Jesus. Carreira mais importante do que Jesus. Meu tempo mais importante do que Jesus. Eu sou mais importante do que Jesus. E por isso, eu não sigo a Jesus. Me entristeço como o moço que acabamos de ler, mas eu não sigo Jesus. Há algo que está te impedindo hoje de seguir a Jesus? Alguma área da sua vida se transformou nesse valor tão grande que te impede de seguir a Jesus? Alguma decisão, algo na sua carreira, algo na sua vida pessoal, que se transformaram em valores maiores do que o próprio Cristo na sua vida? Algo que te faz querer ir para o céu, mas não querer seguir a Jesus aqui na terra? Existe algo para você que te impede hoje de seguir a Jesus? Te impede de tomar uma decisão? Te impede de se batizar? Te impede de se humilhar diante de Deus e pedir perdão? Te impede de se humilhar diante do Senhor Jesus e admitir que há áreas da sua vida que estão completamente distantes da vontade de Deus? Há algo? Porque se há, cuidado. Nós não sabemos quanto tempo teremos aqui nesse mundo.
Nenhum de nós. Consegue imaginar o desespero de optar por qualquer coisa antes de Cristo e de repente ouvir que o Senhor Jesus está chegando e não ter mais tempo de abandonar tudo e seguir ao Senhor Jesus? Consegue imaginar o desespero de alguém que elegeu qualquer coisa como mais importante do que Jesus e não ter mais tempo de abandoná-la? Há pela internet um boato de que lá em Jerusalém já começou-se a ouvir as trombetas anunciando o retorno de Jesus. É um boato, porque o Senhor Jesus vai voltar como ladrão. Você não estará preparado. Não receberá uma notificação dizendo: ele já está voltando. Pelo menos eu recebi essa informação há uns 3 ou 4 meses atrás. É muito tempo para se preparar, não é não? Está demorando para chegar até do outro lado do mundo o retorno de Jesus. Jesus pode voltar agora. E se Ele voltar, nos encontraremos com Ele com alegria, dizendo: nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus. Nada foi mais importante do que ti. Nada valeu tanto como tu vales para nós. Nada na minha família, nada na minha carreira, tudo para nós vale menos do que o Senhor vale. Ah, querido, se alguma coisa vale mais do que Jesus na sua vida, é momento de consertar-se. E sabe qual é o conserto? O conserto é fazer aquilo que o Senhor Jesus mesmo sugere. Deixar tudo e eleger Jesus como o nosso grande valor. O texto traz inclusive uma compensação, que nós não entendemos, mas é uma compensação. O texto diz: todos os que tiverem deixado casas. Uma análise rápida aqui sugere que casas diz respeito aos valores materiais. Qualquer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos. Agora ficou difícil, porque é a família. E a família é muito importante. Mas o Senhor Jesus está dizendo que, de algum modo, alguém pode estar colocando a família como mais importante do que ele. E se alguém está fazendo isso, o Senhor Jesus adverte: nem a família pode ocupar o lugar de Jesus. Ou seja, se a sua mãezinha, tremendamente religiosa, quem sabe uma senhora que viveu no catolicismo desde a sua infância, disse a você que a coisa mais terrível do mundo seria ver você se render aos pés de Cristo e ser batizado ali, é hora de você dizer à sua mãezinha: mamãe, primeiro é Jesus. E se a sua namorada, o seu marido dizem que, na opinião deles, Jesus não é muito importante e você não deve levar Jesus a sério, você precisa olhar para eles e dizer: Jesus é muito importante e eu vou levá-lo a sério. Sim, é isso que Jesus está dizendo. Pai, mãe, filhos, campos, uma outra situação relacionada a bens materiais. O campo na época de Jesus era a herança, era o que ficava de pai para filho.
tinha a ver não só com valor material, tinha a ver com as questões da família, o nome da família, o orgulho de pertencer a essa ou aquela família. É como se o Senhor Jesus dissesse: deixe todo o seu orgulho, toda a sua reputação e me siga. E aí vamos ler o verso inteiro. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Não sei o que significa 100 vezes mais, irmãos. Mas se eu recebesse um aumento de 100 vezes mais, eu ia gostar. Você não ia? Se o seu apartamento aumentasse de tamanho 100 vezes mais, você iria gostar? Possivelmente. Mas, e se a sua alegria aumentasse 100 vezes? E se o seu ânimo aumentasse 100 vezes? E se a sua paz aumentasse 100 vezes? E se essa disposição logo pela manhã, dizendo: Senhor, muito obrigado por mais um dia, aumentasse 100 vezes? Eu não sei se esses 100 vezes é material, mas o que eu sei é que Jesus está dizendo que quem tem coragem de deixar o que for necessário por causa dele, vai ganhar. Sairá na vantagem e no lucro. E olha que isso aqui nem é teologia da prosperidade. Isso daqui não precisa de nenhuma forçação de barra. É Jesus dizendo: se você abrir mão de algo por minha causa, você não vai se arrepender. E olha que alguns de nós já estamos percebendo que isso aqui é uma verdade. Porque há irmãos aqui, e dentre eles eu mesmo estou incluído, que já deixamos uma série de coisas por causa de Jesus, e continuamos com um sorrisão no rosto, porque valeu a pena. Vale a pena seguir a Jesus, mas para seguir a Jesus, é necessário ter coragem. E a minha oração para você e para mim hoje é que nós tenhamos essa coragem. Coragem de seguir a Jesus demonstrada diariamente, com a presença dEle, mesmo diante das lutas inerentes ao seguir. Nós teremos a provisão necessária para encarar os desafios quando eles aparecerem, mas para nunca abandonarmos o Senhor Jesus. Irmãos, vale a pena seguir a Jesus. O inimigo está colocando na sua cabeça que não vale. Ele fica sussurrando no seu ouvido que não vale. Ele fica dizendo que não é tão importante assim. Mas decida quem você vai ouvir: Jesus ou o inimigo? Jesus ou seus amigos não convertidos? Jesus ou seu papai e mamãe que ainda não se renderam a Ele e nem o conhecem? Jesus ou seus amigos religiosos que nunca foram transformados por Cristo, apesar de estarem na igreja todo domingo? Jesus ou as pessoas que dizem te amar, desde que você não quebre o vínculo de amizade construído em cima de valores errados? Esse pessoal é alvo da sua oração, é alvo da sua evangelização, mas eles não podem falar tão alto quanto Jesus fala. E o que Jesus diz é que se você deixar de lado qualquer impedimento para segui-lo, você sairá no lucro. Acredite nisso. E se hoje alguma coisa te impede de seguir a Jesus, é hora de ter coragem e dizer: vale a pena, eu vou seguir o meu Jesus.
Nós cantamos há poucos instantes. Um cântico que diz exatamente isso. E nós vamos repetir. Enquanto cantamos, eu gostaria que você refletisse. Você está seguindo a Jesus? Mesmo? Em todas as áreas da sua vida? Seus pensamentos seguem a Jesus, seu coração segue a Jesus, seu vocabulário segue a Jesus, sua carreira segue a Jesus, seu modo de enxergar a vida segue a Jesus. Como você está hoje? Você está seguindo a Jesus? Porque se está, você vai pedir coragem para nunca abandoná-lo, mas se não está, peça coragem hoje, para começar uma vida que segue, realmente segue a Jesus. Vamos cantar.